da conferência missionária da Igreja do Nazareno no Satélite. Ontem foi a abertura da conferência, foi um tempo muito bom. Eu tive ministrando uma oficina de evangelismo criativo lá, e foi um tempo muito legal. Eu gosto de participar dessas conferências missionárias, e eu não sei se você sabe, mas esse ministério MNI na Igreja do Nazareno, ele é um ministério que serve justamente para trazer esse despertamento para a igreja, né? Esse despertamento acerca de missões, a importância das missões, a importância da igreja se envolver em missões. Então, esse ministério é um ministério específico para trazer esse despertamento para a igreja, para fazer com que a igreja se lembre que essa é uma missão de todos nós, amém? Não é só dos missionários da Jocum que congregam aqui, né? Mas cada um de nós temos responsabilidade quanto à missão da qual nos foi dada. E nessa noite, eu quero compartilhar com vocês sobre o tema urgência na evangelização. Urgência na evangelização. E eu quero usar o texto de Marcos 16:15, né, que é um texto bem conhecido, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Em algumas versões vai estar a todas as pessoas, né? Prega o evangelho a todas as pessoas. Então eu quero orar com os irmãos mais uma vez, para que a gente possa discorrer, né, essa breve reflexão. Pai Santo maravilhoso, muito obrigado, Senhor. Já poderia ir embora nessa noite. Já fui tremendamente abençoado com os louvores, com os testemunhos que foram compartilhados. O Senhor encheu meu coração de alegria. Mas eu sei que o Senhor ainda tem uma porção para nós da Tua palavra, e que o Senhor usa a minha vida como canal de bênção na noite de hoje para a Tua igreja, Pai. Que o Senhor traga um despertamento para nós, um avivamento para a igreja, ó Deus, e que nós possamos sair daqui, Senhor, com o nosso coração em chamas nessa noite, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Irmãos, Jesus, ele concluiu essa obra na cruz, triunfou sobre o diabo, sobre as hostes, e levou sobre si os nossos pecados, não porque nós merecíamos. O apóstolo Paulo vai dizer isso, porque quando Jesus ele se entrega naquele madeiro por nós ainda estávamos na condição de pecadores, mas Jesus se entrega por nós. Agora nós vemos esse Deus nos comissionando, né? Nos chamando a algo da qual ele tem urgência. É a proclamação do evangelho, é a pregação da palavra em todo e qualquer lugar. O projeto de Deus é o evangelho todo, para toda a igreja, a toda criatura e em todo o mundo. Esse é o projeto de Deus. E como é que nós vamos fazer isso? Precisa começar a partir de nós. Eu não posso ficar esperando pelo outro. Precisa começar a partir de mim, a partir da minha vida, a partir do encontro que eu tive com Jesus, a partir do entendimento que eu tenho da qual Jesus fez na minha vida. A partir disso é que precisa começar. O start vem aí. Jesus mudou a minha vida, e agora? Agora eu preciso cumprir a grande comissão. E a grande comissão é: ide por todo o mundo e pregai o evangelho, anunciai as boas novas a toda criatura. Então eu quero compartilhar com os irmãos 3 verdades nessa noite, que devem ser destacadas sobre a evangelização. 3 verdades, da qual nós precisamos evangelizar, da qual nós precisamos proclamar, da qual nós precisamos anunciar as boas novas. A primeira verdade é que a evangelização é uma ordem. Não é uma ordem do pastor Celso, não é uma ordem do ministério da Igreja do Nazareno, mas é uma ordem do próprio Deus.
O próprio Deus nos deu essa ordenança. O mesmo Deus que nos alcançou com a salvação, comissiona-nos a proclamar a salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. O mesmo Deus, Ele que nos chama a isso, Ele que nos convida a isso. Todo alcançado é um enviado. Todo alcançado pelo Evangelho é um enviado à proclamação do Evangelho. Que coisa linda, irmãos. Saber que nós que fomos resgatados pelo Senhor, agora nós temos uma boa obra a realizar. Falar do amor de Jesus. E hoje eu estava falando lá em Ceará-Mirim, no batismo, realizamos ali, 6 irmãos desceram as águas. 6 pessoas desceram as águas hoje pela manhã, porque confessaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. 6 pessoas que entenderam o Evangelho de Jesus. E essas pessoas que agora desceram as águas, foram batizadas, essas pessoas agora são chamadas por Deus a replicar isso, a proclamar o Evangelho de Cristo através das suas vidas, através daquilo que aconteceu com elas, a transformação em suas vidas. E elas podem fazer isso de várias formas. Elas podem fazer isso pregando, elas podem fazer isso através de ações e atitudes, de exemplos. Elas podem falar do amor de Cristo. Então todo alcançado é um enviado. Deus nos salvou do mundo para nos enviar de volta no mundo como embaixadores do reino. Olha que privilégio para nós. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, fomos alcançados por Deus e nos colocou agora numa posição de destaque. Nós somos embaixadores do reino. Vira para a pessoa que está perto de você e fala: você não pertence mais a esse mundo. Nós somos embaixadores do reino. Quando nós entendemos que somos embaixadores do reino de Cristo aqui nessa terra, irmãos, que jaz do maligno, somos embaixadores de um reino. Precisamos viver como embaixadores. Às vezes nós, quando eu for ao céu, irmãos, viva o céu hoje na terra. Viva o céu hoje, no presente. Quando você viver o céu hoje, no presente, você vai exalar o bom perfume de Cristo. As pessoas que estão à sua volta vão sentir a presença de Cristo, vão ser impactadas por esse Evangelho transformador. Nós precisamos entender isso. Somos embaixadores do reino. Jesus disse para os seus discípulos: assim como o Pai havia enviado, também eu os envio ao mundo. Jesus envia os seus discípulos para que eles fossem, para que eles pregassem, para que eles falassem do amor. Olha, vão de 2 em 2. Quando um estiver fraco, o outro fortalece e anima o coração do outro. Vocês precisam entender, há uma importância de nós estarmos juntos como o corpo de Cristo. Quantas vezes, irmãos, nós percebemos irmãos que estão tristes, decepcionados, desanimados, e que muitas vezes precisa da nossa ajuda, precisa de uma palavra de ânimo, precisa ouvir um testemunho como esse que foi compartilhado hoje. Anima o coração da gente saber que as nossas orações não é em vão, que nós oramos e o Senhor responde às nossas orações, que nós apresentamos as nossas causas diante dele, ele ouve e envia o seu anjo para proteger, para livrar, para guardar, para suprir. Que coisa tremenda! Nós fomos chamados por Deus e fomos enviados por Ele a esse mundo. Jesus, Ele não trovejou a sua palavra de salvação, Ele desceu até nós. A palavra se fez carne, o verbo de Deus se vestiu de pele, veio a esse mundo, viveu aquilo que nós vivemos diariamente, experimentou na própria pele, na própria carne, o sofrimento, porque ele viveu como homem nessa terra. Mas a Bíblia diz que em tudo ele não pecou. Aleluia! Que coisa boa saber que nós temos um Deus poderoso, santo,
evangelização ela não é uma tarefa centrípeta, para dentro, mas é centrífuga, ela é para fora. Não adianta nós agora nos enclausurarmos aqui dentro e achar que está tudo muito bom. Nós não fomos chamados simplesmente para fazermos cultos. Nós fomos chamados para proclamar o Evangelho de Cristo. Isso aqui, irmãos, é uma consequência daquilo que está acontecendo, fervilhando dentro da gente. Esses momentos que nós nos encontramos, esses momentos que nós nos reunimos para adorar o nosso Deus, para ouvir a voz do seu Espírito, bradar nos nossos corações, nos impulsionando a sairmos aqui das quatro paredes e vivermos o Evangelho de Cristo em integralidade, lá fora. Aqui nós somos alimentados, aqui as nossas baterias são recarregadas, aqui nós recebemos uma injeção de ânimo, uma palavra de vida, de vitória, e saímos daqui cheios de Deus, e precisamos testemunhar lá fora para as pessoas que não conhecem Jesus. Quantas pessoas à nossa volta que não conhecem Jesus e que muitas vezes nós deixamos de falar do amor de Deus a essas pessoas. Quem nos chamou foi o próprio Deus. O próprio Deus nos chama, nos capacita e nos envia para fora para nós pregarmos a sua palavra. Não são os pecadores que vêm à igreja, mas a igreja é que precisa sair das quatro paredes e ir até os perdidos, os pecadores. A igreja precisa sair das quatro paredes e ir aos pecadores, anunciar as boas novas, porque um dia nós nos encontrávamos nesse mesmo estado, mas fomos alcançados pela graça. Louvado seja Deus por isso. Fomos transformados, renovados, capacitados, preparados e enviados novamente. Enviados para produzir frutos. Louvado seja o nosso Deus. Nós não podemos nos esconder, confortavelmente dentro dos nossos templos. Nós precisamos sair para fora, onde os pecadores estão. Irmãos, Deus tem colocado um fogo no meu coração. Faz 3 anos que nós estamos aqui nessa comunidade, e Deus tem me cobrado algumas coisas no quesito de evangelização da nossa comunidade. Nós temos pensado em alcançar cidades vizinhas. Nós estamos em Itaipu, Posto Antônio, nós entramos em Ceará-Mirim, nós estamos olhando para Extremós, nós estamos em Palmatória, Serra Caiada, e nós muitas vezes ficamos pensando nas cidades circunvizinhas, aonde nós estamos inseridos, e muitas vezes nós esquecemos da comunidade aonde nós estamos. Quantas pessoas aqui na nossa comunidade, quantos vizinhos precisam ser alcançados por Cristo? E o que é que nós estamos fazendo? Qual é a estratégia que nós estamos usando para que os nossos vizinhos ouçam acerca do Evangelho de Cristo? Esse Evangelho transformador que mudou a minha vida, a minha história, que mudou a vida de cada um dos irmãos. Jesus, antes de voltar aos céus, de derramar o seu Espírito, Ele deu a grande comissão aos seus discípulos. E essa grande comissão está registrada nos 4 evangelhos e também no livro de Atos dos Apóstolos. A não evangelização, irmãos, é um pecado de negligência. Na verdade, é uma conspiração contra a ordem expressa de Deus. Deus está dizendo: ide, pregar o Evangelho a todas as pessoas. Quando eu não faço isso, eu estou indo contra essa ordenança de Deus. Eu fui chamado por Ele, alcançado por Ele, para me ir, dar fruto. E quando eu não faço isso, eu estou negligenciando, eu estou sendo negligente. Eu posso ser um canal de bênção dentro da repartição que eu trabalho.
Eu posso ser um canal de bênção na faculdade que eu estudo. Eu posso ser um canal de bênção no seio da minha família. Eu posso ser um canal de bênção na rua que eu moro. Mas muitas vezes, irmãos, nós nos ocupamos com tantas coisas. Nós nos atarefamos de tal forma que nós negligenciamos aquilo que é mais importante. A importância para nós não é nós termos um carro do ano. A importância para nós não é nós termos as melhores roupas. A importância para nós não é nós termos a melhor casa do bairro. A importância para nós não é eu preparar o futuro para o meu filho. A importância para nós como cristãos, como servos do Senhor, é cumprir com o chamado da qual nos foi dado. Porque se eu ganhar o mundo inteiro, irmãos, mas não cumprir com o chamado da qual Ele me chamou para fazer, para realizar, nada disso adianta para mim. Eu não estou dizendo que você não pode sonhar com essas coisas. Eu estou dizendo que enquanto você vai, você exala o bom perfume de Cristo. Enquanto você trabalha, enquanto você estuda, seja um arauto de Deus na sua faculdade. Seja a boca de Deus no meio da sua família. Dê exemplo para os seus familiares. Não é o seu pastor que está dando uma ordem para você, mas é o Cristo que te salvou. É o Deus que te alcançou, é que dá essa ordenança, é que te comissiona a ir e pregar o Evangelho, a fazer discípulo de todas as nações. Irmãos, como isso é importante, saber que essa ordem expressa foi dada por Deus. Isso muda tudo para nós. Muda tudo. Uma outra coisa que nós precisamos entender é que a evangelização é tarefa da igreja. Ah, pastor, nenhuma outra entidade na terra tem competência e autoridade para evangelizar. Nenhuma, exceto a igreja. A igreja é o método de Deus. A igreja é o método de Deus para alcançar os perdidos. Irmãos, olha, é algo, nós não podemos nos calar, nem nos omitir. Não podemos. Se o ímpio morrer na sua impiedade, sem ouvir o Evangelho, Deus vai requerer o sangue dele das nossas mãos. Pessoas que você tem contato todos os dias, todas as semanas, mas que você não fala do amor de Cristo Jesus, é responsabilidade sua. É sua responsabilidade proclamar o amor de Cristo, testemunhar de Jesus para essas pessoas. Betão tem um projeto aqui na igreja, projeto Judô, projeto Esperança com o Judô. Nós temos aqui todas as quartas-feiras, irmãos, quase 20 crianças sendo assistidas aqui. Eles montam tatame, a gente vem para cá, um trabalho lindo sendo realizado aqui, quase 20 crianças. São 20 crianças para ouvir acerca do amor de Deus. Princípios do reino sendo incutidos na vida dessas crianças. Princípios do reino sendo colocados na vida dessas crianças. É uma construção. Todas as quartas-feiras é um tijolinho que é colocado lá. Todas as quartas-feiras é um ensino, é uma palavra, é uma conversa, é um trato. Todas as quartas-feiras. Essas crianças, às vezes no seu lar, elas nunca receberam um abraço, mas quando elas chegam aqui, elas são amadas. Elas são acolhidas. Quando elas não são respeitadas lá fora, mas quando chega aqui há respeito. Isso é coisa tremenda, irmãos. 20 crianças ouvindo acerca do amor de Cristo Jesus. Faça uma oração, conversa com as crianças, começa o treino. Quantas oportunidades nós temos para nós fazermos e falarmos do amor de Cristo como igreja de Jesus?
E essa é uma responsabilidade nossa como igreja. Irmãos, em 1963, quando John Kennedy, ele foi assassinado em Dallas, em 12 horas, metade do mundo já ouviu falar da notícia. Jesus Cristo morreu há quase 2.000 anos, mais de 2.000 anos atrás. Metade do mundo hoje não sabe quem é Jesus, não ouviu as boas novas de Cristo Jesus. A Coca-Cola tinha uma estimativa aí que até não sei que ano todas as pessoas do planeta teriam que ter uma lata de Coca-Cola na sua mão. E muitas vezes nós, como igreja, nós temos a palavra de Deus, a palavra que transforma, a palavra que muda, a palavra que cura, a palavra que sacia a alma do ser humano, e nós deixamos de entregar essa palavra para as pessoas que estão próximas de nós. O que nos falta, irmãos, não é comissionamento, mas obediência à sua palavra. O comissionamento já nos foi dado, mas o que nos falta é a obediência ao comissionamento. O que nos falta não é conhecimento, mas paixão. Porque, irmãos, eu não sei se no meu tempo era diferente. Na época, eu falo no meu tempo, até parece que na época que eu era jovem, eu ainda sou jovem, mas mais jovem, né? Hoje, lá no batismo, uma senhora de 88 anos, eu agachei na frente dela e comecei a conversar com ela, uma senhora de 88 anos, um batom vermelho, né? E eu conversando com ela, ela chegou bem pertinho de mim assim, porque a visão dela já está fraquinha, e ela chegou bem pertinho de mim assim, e me agarrou pela barba e falou assim: o senhor tem barba? Eu falei: mas já está toda branca, a senhora está vendo que está toda branca? Ela falou: mas você é um menino. É por isso que eu estou dizendo que eu sou jovem ainda, porque uma senhora de 88 anos me disse que eu sou um menino. Mas, irmãos, parece que naquele tempo, quando nós não tínhamos acesso a tantas informações como nós temos hoje, através desse aparelhinho que a gente tem aí nas nossas mãos, é Insta, é Facebook, é WhatsApp, é tantas coisas, tantos aplicativos. Parece que quando nós não tínhamos acesso a todas essas informações, nós éramos mais fervorosos, nós orávamos mais. Quando a gente ficava doente, a primeira coisa que a mãe fazia era dobrar o joelho no chão, botar a mão sobre o menino e orar: Senhor, cura o meu filho, Senhor, liberta o meu filho. Parece que isso foi passando, a gente foi perdendo ao longo do tempo essa paixão, esse fogo, sabe? Porque parece que quanto mais facilidades nós vamos tendo, né? Eu acho que isso é uma estratégia do diabo, sabia? As facilidades nós vamos agregando a nosso serviço, vamos abraçando mais coisas, e com isso vai tirando o nosso tempo, e nós vamos ficando cansados, e nós não temos tempo para ler, nós não temos tempo para orar, nós não temos tempo para ter um tempo de qualidade na presença do nosso Deus. E aí o camarada acha que está envolvido com um monte de coisa, e acha que tem uma vida espiritual saudável, mas ele está doente por dentro, porque ele está envolvido com um processo de muita coisa, mas ele está totalmente longe de Deus. E Deus nos convida, irmãos, a nos achegarmos a Ele. É o papel da igreja, a evangelização. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Precisa de paixão nas nossas vidas. O que nos falta não é método, mas é disposição. Disposição para sair, para fazer. Eu estou disponível, Senhor. Se apresente para o seu general e diga isso para ele: Senhor, eis-me aqui, como Isaías fez. Quando ouve o chamado de Deus: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele cai de joelhos no chão, eu imagino, levanta as mãos e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu estou pronto.
despertar para isso, precisamos estar disponível. Às vezes queremos um engajamento para traçarmos uma linha de ação, mas nós não temos essa disposição, não vemos essa disposição. Nós como igreja precisamos entender a urgência da pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Encontramos o Messias e não temos anunciado a outras pessoas. Encontramos o caminho e não temos avisado isso aos perdidos. Encontramos o Salvador e não temos proclamado isso aos pecadores. Encontramos a vida eterna, mas parece que nós queremos guardar dentro de uma caixinha só para nós. Quantas pessoas estão morrendo sem conhecer a Cristo Jesus, irmãos? Quantas pessoas estão partindo sem ouvir acerca do Evangelho de Jesus? Nós precisamos ter isso com a mais alta urgência. E isso é uma responsabilidade da igreja. Não é uma responsabilidade desse prédio aqui, porque isso aqui não é igreja. O prédio não fala, o prédio não anda, o prédio não sai desse lugar. Se nós sairmos daqui e abrir uma panificadora aqui, o nome lá fora vai ser Pão da Vida, Panificadora. E nós podemos nos reunir debaixo daquele pé de pitomba que tem lá na esquina, que nós vamos continuar sendo a igreja de Cristo Jesus. A ordenança de pregar o Evangelho, de ir por todas as nações, é para a igreja de Jesus. Você, vira para a pessoa que está ao seu lado assim: eu estou falando com você. Não se faça de desentendido, não, é com você que eu estou falando. Você é a igreja. Precisamos erguer os nossos olhos e perceber que os campos estão brancos. Irmãos, eu tive no culto da cesta básica, ali no projeto da Jocum. Que noite gostosa! E quando eu cheguei lá naquele dia, eu acho que nós tínhamos naquele dia umas eu vou chutar, umas 60 pessoas, tinha mais. Está vendo? Era gente. Os meninos fazem um trabalho dentro dessa comunidade. Como é que é o nome da comunidade lá? Passo da Pátria? Jardim Progresso. Fica bem pertinho, né? É parecido, né? Lembra. Jardim Progresso. Eu errei no bairro, irmão, mas tem uma semelhança. Entendeu? Você chega ao meio. É a mesma coisa, quase. Mas se você vê o trabalho lindo que está sendo desenvolvido pela Jocum, irmãos, ali dentro dessa comunidade, vidas sendo resgatadas. E é interessante porque toda vida que eu vou para lá, eu saio de lá com o meu coração. Sabe quando você vai para um lugar onde você vai para aquele lugar achando que você vai dar alguma coisa, e quando você chega lá, você sempre recebe algo? É desse jeito. Eu ouço cada testemunho das irmãs compartilhando que aquilo alegra o meu coração. Nós somos a igreja de Cristo, irmãos, e nós temos uma responsabilidade. A responsabilidade é pregar o Evangelho de Jesus, é anunciar as boas novas, e isso é responsabilidade minha, é responsabilidade sua. Precisamos ter visão, paixão e compromisso. Tem um corinho antigo, eu não vou cantar porque senão vocês vão correr, mas tem um corinho antigo que diz que aquele que segura no arado não pode olhar para trás. Botou a mão no arado para mim, agora é para frente. E essa expressão é interessante. Quantos conhecem arado aqui? Quantos conhecem? Sérgio conhece, a Marília conhece. Lá atrás tem eu só vi a mão, porque Paulo é baixinho, ele não aparece depois do tablado, eu só vi uma mão, não sabia quem era. Mas arado é um negócio que depois que o animal começa a puxar, eu estou falando o que é puxado por animal, mas tem os motorizados também, né? Quando você põe uma mão no arado, se você não olhar para frente, porque é você que conduz o arado. Se
Se você olhar para trás, você vai sair da linha. Então você tem que estar com a mão no arado e olhando para onde você quer conduzir o negócio. É por isso que essa expressão, aquele que põe a mão no arado, não pode olhar para trás. Você não pode mais olhar para os lados. Olha, irmãos, nada que o mundo venha lhe oferecer, não tire os olhos. Se Deus te deu uma missão, se Deus colocou um projeto no seu coração, siga em frente. Anuncie as boas novas. Pastor, mas eu estou tão cansado. Olha, eu tenho um Deus que renova forças, irmãos. Eu tenho um Deus que traz renovo na vida dos cansados. Coisa tremenda. Marília usou uma expressão. Qual foi a palavra que você usou? Que o nosso Deus, ele é extraordinário. E eu saí dali dizendo, eu vou repetir essa palavra. E você acredita que eu estava até agora aqui tentando lembrar? Fugiu a palavra extraordinário. Mas o Deus que nós servimos, ele é extraordinário. Nós compartilhamos e pedimos oração para o meu sobrinho, que foi parar no hospital, foi para a UTI, estava com dor abdominal. Os médicos fizeram uma série de exames, não sabiam o que ele tinha. Depois disse que era como é que é, Tereza? Obstrução, né, no intestino, alguma coisa assim. E aí ele precisou passar por uma cirurgia. E para a honra e glória do nosso Deus, ele já teve alta, está em casa. Minha irmã me ligou, passou mensagem para ela, falou, e aí? Já estamos em casa. Ela falou, meu irmão, desculpa, nós já saímos, já estamos em casa, já estou com a minha vitória na mão. Eu falei, louvado seja Deus, porque a igreja orou, a igreja clamou a Deus, e Deus ouviu a oração do teu povo. Então, irmãos, não há impossível para o nosso Deus. Proclame, fale do amor de Cristo Jesus. Pastor, mas é porque o senhor não conhece o povo lá em casa. Um coração duro, obstinado. E você, meu filho? Como era o seu coração antes de Jeová amolecer ele? Como era? Jeová teve que trabalhar duro para amolecer o seu coração. Converteu você, alinhou os seus passos, os seus caminhos. Hoje você está firmado na rocha que é Cristo Jesus. Se Deus amoleceu o seu coração, não existe coração duro da qual Ele não possa alcançar. O que nós precisamos é ter fé, orar a Deus e apresentar as nossas causas diante do Senhor. O Senhor responde às nossas orações. Terceiro lugar, irmãos, para a gente caminhar aqui para o final. Terceira verdade, a evangelização é uma necessidade do mundo. Presta atenção, a ordem expressa foi dada por Deus, ok? É uma tarefa da igreja, e o mundo precisa da evangelização da igreja. O mundo precisa. O evangelho de Cristo é o único remédio para a doença do homem. Presta atenção nisso. O pecado é uma doença mortal. O pecado é pior do que a pobreza, do que o sofrimento, do que a morte. Porque, irmãos, a gente tem que entender uma coisa: todos esses males são terríveis. A pobreza, né? O sofrimento, tudo isso é terrível. A doença é algo terrível. Mas nada disso pode separar o homem de Deus. Eu tenho um testemunho de uma irmã que descobriu um câncer. E quando ela descobriu esse câncer, ela estava num estado já. Nós oramos por ela, ela expulsou o câncer. Uma vez ela foi para o banheiro e expulsou, desceu uma bola. O médico fez a biópsia e falou: minha querida, você pôs para fora o câncer. E ela passou uns dias bem, e com acho que um mês e pouco depois, ela começou a ter uns sintomas e voltou para o médico e havia tido metástase. E ela veio a óbito. Mas pensa numa coisa linda, era você conversar com ela lá na UTI. Eu fui várias vezes visitar, minha esposa chegou a dormir com ela no hospital. Era uma irmã muito querida, uma mãezona que abraçou a gente, mesmo
E nós tínhamos um carinho muito grande por ela. E essa irmã, até o último dia, você via ela louvando a Deus e dizendo: eu estou pronta, pastor. Que coisa linda, irmãos. O sofrimento não pode nos afastar de Deus, mas o pecado pode. Ele não só nos afasta de Deus. O pecado afasta o homem de Deus no tempo, na história e na eternidade, longe de Deus. Mas o mundo, ele necessita da evangelização. Não há esperança para o mundo fora do Evangelho, irmãos. E eu vou dizer uma coisa para vocês: a religião se multiplica, mas a religião não pode levar o homem a Deus. A filosofia também, ela até traz uma paz, ela vem como um paliativo, mas a filosofia, ela não pode entrar nas recâmaras da alma humana. Não há uma fresta de luz para a eternidade através da filosofia. Não há. Somente o Evangelho de Jesus é que pode produzir isso. E por mais que a gente ouve um ditado que diz aí no mundo: mas todos os caminhos levam a Deus. Eu não entendo assim. A palavra de Deus também não diz isso. A palavra de Deus diz, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus disse isso, irmãos. Então não adianta a gente correr atrás de outras coisas. O que nós precisamos, o que o mundo precisa de Jesus. O que o mundo precisa de Jesus. O mundo precisa de Cristo, precisa do Evangelho. Chegou a hora da igreja se levantar, irmãos. Nós precisamos nos levantar, entender que nós estamos vivendo os últimos dias, nos levantar não na força do nosso braço, mas no poder do Espírito Santo. Porque quando nós lemos o livro de Atos, irmãos, depois da ascensão de Jesus, depois que Jesus volta para o céu, depois que ele sobe, Jesus fala para os discípulos: olha, voltai para Jerusalém e ficai lá, até que do alto sejais revestido de poder. A igreja, sem o revestimento do poder do Espírito Santo, irmãos, não tem poder para a evangelização. Os discípulos sabiam disso. Eles passam cerca de 40 dias reunidos no cenáculo, esperando ser revestidos de poder. E quando eles entenderam que eles foram cheios de Deus, Pedro levanta a voz e na sua primeira pregação, 3.000 almas se rendem aos pés de Cristo, ao Evangelho de Jesus. Quando a igreja de Cristo Jesus entender que não é por força, não é pela nossa força, mas é pela força do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós vamos buscar mais o Senhor em oração, nós vamos buscar mais o Senhor na sua palavra. O Senhor vai estar levantando a igreja, impulsionando a igreja a cumprir o ID da qual nos foi deixado. Então nós precisamos entender isso, a proclamação que Cristo é o pão do céu para os famintos. Cristo é o pão do céu para os famintos. É tão bom quando você está com fome, não é? E alguém te dá um pão. É bom demais você comer um pão. Pode ser um pão seco. Quando você está com fome, meu irmão, pensa numa coisa boa. É igual quando você está com muita sede. Hoje a gente foi lá para o batismo, quando disse para os irmãos, e a gente estava num salão mais ou menos assim, e do lado tinha um outro espaço com a churrasqueira. Enquanto eu estava ministrando a reflexão, os irmãos já estavam preparando o churrasco. Porque nós começamos o batismo, era para começar de 9, fomos começar de 11, já era meio-dia, a gente não tinha terminado o batismo, o negócio ficou, e a gente estava lá todo mundo com fome. Eu falei: adianta esse trem aí para nós comer. E os irmãos começaram a fazer o churrasco. Dali a pouco, irmãos, eu não sei, deu um vento assim, aquele vento tempestuoso que veio, girou aquela fumaça da churrasqueira e soprou aqui na minha direção. E eu estava falando, e a fumaça parece que quando ela pega nos meus broncos, irmão, fecha tudo.
repente a irmã veio com um copo d'água assim, pastor, toma água. E quando eu dei um gole na água, era uma água quente. Mas, irmão, quando eu tomei aquela água quente, eu falei, Jesus, eu não sei se o pior é a fumaça ou essa água quente agora. Mas quando você está com muita sede e alguém te dá um copo de água fresca, não pode ser tão gelada, mas fresca. Irmãos, tem coisa mais gostosa? Tem gosto de nada, mas sacia, não sacia? Aquilo traz um alívio. É a mesma coisa quando você pega alguém que está aflito e de repente você apresenta para ele o plano da salvação. Aquela pessoa estava aflita, mas recebeu a água da vida, o pão vivo que desceu do céu, o alimento que ele precisava. Como é bom, irmãos, como é bom. O mundo está sedento pelo Evangelho de Jesus. É só você sair aí pelas ruas que você vai ver isso. A Tereza hoje foi comprar umas frutas lá, um abacaxi, estava muito bom aquele abacaxi, viu, Tê? Docinho. E ela foi comprar esse abacaxi, aí ela encontrou a quitanda lá não sei aonde. E quando ela chegou, ela falou, pastor, quando a gente sair daqui, a gente tem que passar lá na quitanda do homem. Eu tenho que lhe apresentar a ele, porque eu estava comprando abacaxi e falei para ele da doçura do Evangelho. E até disse que ele ouviu. E até quando chegou lá, a expressão que ela usou para mim foi, pastor, ele está sedento pelo Evangelho de Jesus. Quantas pessoas nós conhecemos, irmãos, que estão sedentos pelo Evangelho? E nós, como igreja de Jesus, nós temos a responsabilidade de saciar a fome desse povo. A cesta básica que acontece lá na Jocum é interessante. Quando eu cheguei lá na sexta-feira, eu achei que era a cesta básica mesmo que eles entregavam no final da reunião. Mas Daniel deixa muito claro, irmãos, nós não entregamos cesta básica para vocês aqui. A gente não entrega o alimento perecível. Lógico, quando a gente tem, e sexta-feira passada eles receberam uma doação de alimento, a gente compartilha com a comunidade. Mas não é o nosso papel. O nosso papel é apresentar para vocês o Cristo que salva. O nosso papel é apresentar para vocês o Cristo que traz alívio à alma do aflito. Isso é uma responsabilidade da igreja, irmãos. Que o Senhor Jesus nos ajude a sairmos daqui nessa noite compreendendo isso. A ordem quem deu foi o próprio Deus. A ordem quem deu foi o próprio Deus. Ele nos deu a ordem. A tarefa de evangelização é da igreja. E o mundo necessita do Evangelho de Jesus. Quando eu entendo isso, irmãos, eu não estou vendendo banana na feira. Você tem o bem mais precioso na tua mão. É como aquela parábola que diz que o camarada que estava um viajante, ele encontra uma terra onde tinha uma riqueza muito grande. Ele volta na sua cidade, vende tudo que ele possuía para comprar aquela terra onde tinha aquela riqueza. Essa é a riqueza que nós recebemos de Cristo Jesus. Abandonamos tudo que nós tínhamos para estarmos com Cristo hoje. Não abraçamos isso só para nós, irmãos. Vamos dizer para as pessoas que estão à nossa volta que Cristo é a solução dos seus problemas. Amém?